Amém? Nós temos trabalhado sobre unção. Eu quero, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou vindo assim, do mais simples para o mais complexo, né? Como todo bom ensino. A gente falou sobre unção e poder. Nós falamos sobre unção dobrada ou porção dobrada do Espírito. Na semana passada falamos sobre a unção que despedaça todo o jugo, que quebra o jugo. E hoje eu queria que você começasse agora a aprender a usar a autoridade. Tá bom, gente? A autoridade, gente, não tem nada a ver com o poder. Apesar de que, junto com a autoridade, a pessoa também recebe poder, mas são duas coisas distintas. Por exemplo, eu sou um ser humano, e lá na frente, aqui tem uma estrada, lá na frente vem uma jamanta. Vocês chamam de jamanta? Aquele caminhão que leva um monte de carrinho, como é que vocês chamam? Tem gente que chama de cegonheira, cegonha, não é isso? Em alguns estados, é uma jamanta. Para o carioca é jamanta. Então tem uma jamanta a 150 km por hora. Se eu entrar na frente da jamanta, para segurar a jamanta, o que acontece? Ela me atropela, passa por cima. Porque ela tem mais poder do que eu, tem mais força do que eu. Agora vamos mudar a história. Está vindo a jamanta a 150 km por hora, mas eu estou revestido de autoridade, ou seja, eu sou um guarda, um policial rodoviário federal. E eu aponto assim e digo, encosta. Ela encosta. Apesar dela ter mais força do que eu. Então a autoridade, ela funciona assim. Um homem comanda um batalhão. Se um batalhão se rebelar, mata esse homem. Mas a autoridade ao qual ele é revestido vai trazer sanção sobre aquele batalhão. Então ninguém ousa. Você sabe o que é autoridade? Autoridade é aquele pardal que tira foto do teu carro. Autoridade. Você é bonitão, bacana, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, você é doutor. Doutor, estudou muito. Aí você estaciona o carro ali na Avenida 7 de Setembro e não coloca aquele cartãozinho verde. Como é que chama aquilo? Estar. Aí vai vir um menino que está vestido, parece um agente fiscal de trânsito ali, você sabe. Ele vai ali, ele não terminou nem o 2º grau, mas ele vai lá e você que é doutor toma uma multa e você tem que pagar. Então a autoridade não tem a ver com poder, apesar de que às vezes a autoridade também junto com o poder, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho sobre unção e autoridade hoje, quero que você aprenda isso. Unção, já ensinei isso, não é uma manifestação, mas é uma capacitação. Aspergirás Arão e suas vestes, igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo de unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Êxodo 29, 21 fala sobre isso, sobre poder e sobre autoridade. Arão, ele era autoridade, ele estava revestido, tinha vestes de sacerdote. Ninguém ousava entrar no lugar santo ou no santíssimo lugar se não fosse o sumo sacerdote. Era uma prerrogativa de alguém que estava ungido. Jesus, ele é chamado, o pastor Henrique já nos ensinou isso no domingo pela manhã ou à noite, daquele unção é esfregar, de maneira que Jesus é o azeitado, ele é o ungido. A palavra Cristo, Jesus, o ungido, Jesus o Cristo, aquele que tem o óleo, aquele que recebeu uma unção. Então a unção, o que é? É uma capacitação. Até aqui tudo bem? Essa capacitação procede a delegação de autoridade. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Veja bem, já vi o Espírito sobre ele. E impõe a tua mão sobre ele. Lembram-se que unção é o Espírito sobre? Sempre você vai ver isso. Aquele sobre o qual você vire descer o Espírito Santo. Lá no Pentecostes, o Espírito Santo caiu sobre eles. Preste atenção nessa expressão, sobre.
a sua mão sobre ele e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele a tua glória, a tua unção, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Conforme sua palavra sairão, conforme a sua palavra entrarão, e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Números 27, 18 a 21, vai contar para a gente o seguinte: um homem chamado Josué. Quem era esse rapaz? Ninguém. Josué não era ninguém. Mas era um rapaz que era inteligente a ponto de crer que aquilo que Deus prometeu ele ia fazer. Daquele povo que sai do Egito, que é escravo, só ele, que também era escravo, junto com Caleb, entra na terra da promessa. Josué é um homem que não vai perder nenhuma batalha. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele não perde nenhuma batalha, senão a batalha da cidade de Ai, por causa do pecado de outro. Por causa da rebelião de outro. Acã, o desobediente, paga o preço do pecado. Mas Josué ele não perde nenhuma. Porque havia uma capacitação que a unção deu para ele. Então, quando no final do culto nós colocamos aqui as portas e nós ungimos as mãos, nós estamos liberando na sua vida a mesma autoridade que há em nossa vida. Os irmãos que estão na intercessão, os pastores, estão delegando a autoridade, ou seja, unção que precede a autoridade. Unção para governar. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás, a unção de novo, por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. 1 Samuel 9,16, o povo de Israel estava sendo massacrado pelos filisteus. Os filisteus têm uma maneira assim, muito interessante, muito satânica de trabalhar. Ele esgota as fontes do poder de Israel, ele não deixa o povo de Israel ter armas, ele entulha as fontes de água daquele lugar desértico, eles roubam a unção. Você vê que foi a Filistia, foi uma mulher filisteia, melhor dizendo, chamada Dalila, que seca a fonte do Espírito Santo na vida de Sansão e ele termina cego. Então o filisteu é o quê? É um principado mesmo, que se a gente trouxer assim para a nossa realidade espiritual, que tira a força, tira o poder, rouba a unção do povo de Deus. Aqui, Deus ouve o clamor, porque o povo de Deus está sendo oprimido. Então você está na sua casa, vivendo um momento de opressão, o banco está te oprimindo, as contas estão te oprimindo, o seu esposo, sua filha, o seu pai está te oprimindo. Então você clama, então Deus manda unção para que você se liberte disso, para que você vença isso em nome de Jesus. Então, a unção é uma força sobrenatural que dá autoridade. Quando Jesus ele lê Lucas 4, 18 a 19, ele está falando referente a Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, olha lá, sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo, ele precede o quê? A manifestação do poder de Deus. Então, Jesus, ele não faz nada até os 30 anos, mas quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. Não era uma pomba, tem gente até que gosta de usar uma pombinha aqui. Não, é o Espírito Santo, isso não é o Espírito Santo. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é pomba, ele desceu como se fosse uma pomba sobre Jesus. E ali, a partir dali, Jesus recebe o quê? Uma unção para vencer o mal. Pedro, ele está tão acovardado que uma menininha fala assim para ele, depois que Jesus é preso: ah, você também é galileu. Ele falou: eu não. Pedro fica com medo de gente menina, menininha, lá do ministério infantil. Depois que ele é ungido no Pentecostes, ninguém segura ele. Ele vai em Cana, o anjo solta ele prega, 3.000 se convertem. Ele bota para quebrar. Mas por quê, gente? Não é carne. Enquanto ele está na carne, ele fala muito e faz pouco. Mas enquanto ele anda no Espírito, ele faz pouco e Deus faz muito. Você que é pastor,
Você que é ministro, pega o sermão de Pedro em Atos capítulo 2. Prega o sermão aqui para ver se alguém vai se converter. Prega. Vai no teu emprego lá e fala assim, eu vou pegar um sermão para você aqui, está em Atos capítulo, lê. E faz um apelo para ver se alguém vai se converter. Mas Pedro estava tão cheio do Espírito, que bastou ele falar umas poucas palavras e todo mundo se converteu. A unção faz isso. A unção faz isso na vida de gente que nem quer pregar. Jonas não queria pregar lá para os assírios de Nínive. Ele não voa para lá, ele pega o barco, Deus manda ele para Nínive, ele vai para a Espanha, para Tarsis. Mas aí o Espírito era com ele. Ele prega, gente, a Bíblia diz que até animal teve que jejuar. Bebê de peito se jejuou. O Espírito, a unção do Espírito é que dá o quê? Autoridade. Por isso que as pessoas perguntam, de onde vem o poder dele? Está aí, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, já leu semana passada, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então, Atos 10:38 diz que a unção habilita para o confronto e a vitória espiritual. Essa unção é aquela unção que quebra o jugo. E eu quero bem dizer o que aconteceu. Então, Jesus foi ungido. Lucas 13, 16, de 11 a 16, diz assim, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta atenção nisso. Ah, pastor, eu vou no médico. Tem coisa que é médico. Aqui era um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha um bico de papagaio, uma doença, uma corcova, era corcunda, não é de Notre Dame, mas era corcunda lá de Jerusalém. E vendo a Jesus, chamou assim e disse, mulher, ele libera uma palavra, olha só, ele só fala, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E aí, aquele povo religioso, ah, mas é sábado, ah, mas aqui é a igreja batista, ah, mas a gente tem uma tradição a cumprir. Ah, sabe esse povo que vê o povo agir, o Deus agir, mesmo assim fica resistente? E aí Jesus fala assim, não convinha soltar essa prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Quero fazer um parênteses aqui. Essa mulher, pasme, que eu vou dizer, essa mulher era crente. E Satanás mantinha ela presa. Pegue todos os comentários que você tiver, eu pesquisei o Champlin, comentário Vida Nova, todos eles vão dizer, essa mulher era crente. Mas sendo crente, ela abriu uma brecha, há 18 anos atrás, o qual permitiu ou impediu que ela levantasse a cabeça para o alto. Lembra que o jugo prende você para que você não olhe para a esperança, não olhe para Jesus, o autor consumador de nossa fé? Foi isso que aconteceu. Há 18 anos alguma coisa envergonhou essa mulher. Muito crente anda envergonhado por questões do passado. Muito crente anda preso e desabilitado para o ministério, porque tem um pecado secreto lá atrás. Muito crente deixa de viver as vitórias do Senhor, porque ele não liberou perdão, nem para o outro e nem para si mesmo. Vive com amargura porque alguém fez mal, mas também vive com culpa, porque ele mesmo tropeçou. Satanás, ele sabe disso. E ele anda onde, gente? Onde é que anda Satanás? Nas trevas. É onde está oculto. É o que está escondido. É o que está escondido. No processo de libertação, quando a gente percebe que o demônio é resistente, não sai, tem trevas ali. Tem pecado não confessado. O pastor não quer saber da sua vida. O pastor quer te libertar. Ah, o que o pastor vai pensar de mim? Não vou pensar nada. Você não sabe quem eu fui. Você não sabe a derrota que eu já tive. Confessei ao Senhor e Ele me libertou. Você precisa entender que libertação é confissão de pecados. Você precisa entender isso.
E essa mulher foi liberada e ela foi encurvada por quê? Por causa da unção. Pode passar. E olha o que acontece. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 5,16 já não é mais Jesus. Jesus subiu aos céus em Atos 1. Aqui é a igreja. O povo vinha para Jerusalém por quê? Porque os discípulos se revestiram, pegaram aquela roupa de polícia, né? De autoridade, se revestiram da autoridade do Senhor e aí passaram a dar ordem aos espíritos de enfermidade. Você precisa entender que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Isso está escrito, você não precisa acreditar em mim, creia apenas na Escritura. Mas, pastor, a minha teologia, a minha filosofia, o meu entendimento, não precisa ser esperto, apenas creia. Gosto muito da passagem em que um homem chamado Jairo pega Jesus e fala, minha filha está doente, está morrendo. Ela tem 12 anos e Jesus vem trazido por ele, vou lá, ele vem, coloca a mão na minha filha, ela vai ser curada. Aquele homem quebrou todos os paradigmas, gente, ele é fariseu. Para pegar Jesus, ele foi apelar para quem? Para quem ele está vendo que tem unção. Ele não fica preso na religião dele. Ele vai pedir socorro e bater na porta de quem? De onde funciona? A testemunho. Eu fui lá e fui curado. Então ele pega Jesus, aí tem aquela confusão. A mulher com fluxo de sangue segura Jesus. Aí Jairo puxa para um lado, a mulher segura para o outro. Ele para, alguém me tocou. E Jairo está com pressa. Mas Jesus, todo mundo te tocou e fica naquele bate-boca. Aí alguém chega para Jairo e fala o seguinte: não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. Sempre vem um incircunciso do diabo para roubar a fé da gente. Sempre vem. Sempre vem. Aí Jesus não dá nem bola para ele. Olha para mim, Jairo. Olha para mim, olha para mim. Não temas. Crê somente em mim. Não tenha medo. Bora. Vamos seguir esse caminho, Jairo. Ele tem a notícia que acabou. Já era. Isso não te pertence mais. Casa caiu, Jairo. Jesus diz, não tenha medo. Crê em mim. Não fique olhando para os outros. Não fique dando ouvido para os outros. Presta atenção no que eu estou dizendo. E por isso, todos se admiraram. A ponto de perguntarem entre si, dizendo, o que é isto? Que nova doutrina é essa, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Marcos 11:28. Então eu vou fazer um intervalo aqui comercial. O que aconteceu, gente? Quando Jesus criou o homem, Adão e Eva, ele deu autoridade para Adão e Eva, para dominar sobre todas as criaturas. Deus deu autoridade para quem? Para o homem. A autoridade é tua. Está vendo esse paraíso aqui? Eu fico imaginando assim, pô, pastor, como é que meu filho se perdeu dentro de casa? A gente é crente, a gente serve a Deus. Gente, Adão conseguiu se perder dentro do paraíso. Imagina dentro da casa da gente. E aí, Satanás, muito esperto, propõe uma troca. Muita gente pensa que Adão era um bobão. Não era não, gente. Adão era um crânio. Adão era um gênio. Mas a tentação é um negócio tão forte que se você não ficar atento, você cai, como Abraão caiu, como Davi caiu, como Salomão caiu, como Pedro caiu. Gente de Deus. Gente que nós reputamos como heróis da fé, mas que tropeçaram. Gente que se diz, pastor, caiu. Caímos. Tentação. O tentador enganou os anjos, você sabe, não se multiplicam. Quando Deus criou, ele criou todos. Satanás enganou 1/3 dos anjos. 1/3.
Pensa se esse sujeito é inteligente. Pensa. Mais astuto. Coloca irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, ovelha contra pastor, pastor contra ovelha. Ele é craque em fazer essas coisas. Mas o que acontece aqui? Jesus de Nazaré, ele toma de volta a autoridade que o homem tinha dado para Satanás. Satanás, ele vai dizer o seguinte para Jesus na tentação lá de Jericó. Agora eu sei, porque eu estive lá. E Jesus foi para o deserto de Jericó ser tentado. E ali, Satanás falou o seguinte: se tu prostrado me adorares, eu te dou autoridade sobre todos os reinos, porque foi dada para mim, foi entregue a mim. Aí Jesus falou assim: não, eu vou ter autoridade, mas eu vou tomá-la de volta, com obediência, e não por atalho. Qual foi o grande lance? Em nome de conhecer o bem e o mal, Adão trocou o conhecimento do bem e do mal, hoje a gente é muito esperto, pela autoridade que Deus deu para ele. Satanás ficou com a autoridade e o homem ficou conhecendo o bem e o mal. Satanás agora submete a raça humana, por isso que diz que o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste século, Deus desse século. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz o seguinte: é-me dada, tomei de volta, toda a autoridade nos céus e na terra. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Aquilo que você enxerga e aquilo que é invisível. Ele pegou a autoridade para si. Tá bem até aqui, gente? Todo mundo entendeu agora? De onde vem essa autoridade? Já respondi. Acima, quando ele pega a autoridade, olha onde é que ele vai. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Para aqui, gente, presta atenção. Jesus, ele é autoridade sobre todos os principados. O seu nome, é por isso que nós oramos no nome de Jesus, de mais ninguém. Não é no nome de igreja, não é no nome de nenhuma outra pessoa que não seja o nome do Senhor, o nome sobre todo, o nome. Só que ele pegou esses principados e jogou aonde? Debaixo do quê? Dos seus pés. Mas o texto diz que ele é o cabeça. Quem você acha que é o corpo de Jesus? Quem você acha que é? É você mesmo. Você é corpo de Cristo. Ah, pastor, eu não me sinto, não. Mas é. Tem certeza absoluta. Seria a mesma coisa de você passar num concurso público para ser Polícia Rodoviária Federal, para ser policial, Polícia Civil, Polícia Militar, para você ser delegado, para você ser presidente. Fala assim: não acredito que eu sou, não. Rapaz, você está fardado? Não, mas eu não acredito que eu sou. Exército, autoridade? Não, acho que não é para mim isso, não. Crise de autoridade. É isso que os cristãos têm hoje. Crise de autoridade. Agora, preste atenção. Ele deu isso para a igreja. Para que agora, pela igreja. Gente, o que é a igreja? Quem que é a igreja? E quando você fala assim, vamos à igreja. É certo falar isso, gente? Não. Você é a igreja. A palavra igreja, a pessoa não sabe. Eu tenho que reensinar essas coisas de vez em quando. A palavra igreja quer dizer reunião ou assembleia. Igreja é latim, né, pastor Henrique? Eclésia, ou seja, assembleia. Isso, traduzindo, igreja é assembleia. Por exemplo, a igreja católica, o que quer dizer? Igreja universal. Aí mesmo, agora que caiu a ficha, pois é, ou mundial também. É a tradução do latim para o português. Então a igreja, o que é? É reunião. Quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou ali. Há poder ali naquele lugar. Há manifestação de poder naquele lugar. Você entendeu? Então agora, pela igreja, então papai e mamãe junto, filhinho e papai junto, mamãe e filhinha junto, irmão com irmão junto, você junto com a tua amiga, com o teu irmão, é a igreja. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa entender que Deus deu para você que é filho,
que fez uma aliança com ele, deu autoridade. E custou caro. Não venha me dizer assim, pastor, isso não é para mim não. É para você mesmo. Ele deu para você e custou o preço do sangue do Filho de Deus. Não jogue isso fora. Igreja com a mesma unção. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo, unção. Recebei o Espírito Santo. Você tem um inimigo que vai querer dizer para você que você não tem isso. Mas você tem. Você precisa acreditar nisso. Essa igreja que tem a mesma unção, teve unção transferida. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Sobre quem, gente? Sobre os espíritos imundos. Para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, 11. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano. Algum pastor, eu estou com medo. Não é para você ter medo não. Quem tem que ter medo é ele. Eu tenho uma turma que fica assim, pastor, estão me perseguindo. Porque o diabo, querido, resista a ele e ele, vai se mandar. Submeta-se a Deus. Resiste, não é para você fugir assustado não, meu irmão. Lança fogo nele. Vou ensinar isso a você já. Vou ensinar, vou dar um testemunho aqui. Já, pode passar. Ungidos com autoridade sobre as trevas. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, ou seja, ungido. O Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Vou repetir. As portas do inferno poderão vencê-la de vez em quando. É isso que está escrito, gente? Não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 13 a 19. Deus está pegando a autoridade dele. Está dizendo, a autoridade que eu tenho, eu estou dando para você. Teu nome é Pedro. E sobre essa identidade que eu sou ungido, eu vou edificar uma igreja. E as portas do inferno não vão vencer. Só que não parou aí. Eu estou te dando autoridade para você mover o céu em teu favor. Para você colocar para correr o inferno. Vamos ver se o pastor está pregando heresia aqui. Vamos ver. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Eu fiz aqui a tradução do pastor Lobo. Aqui estão as chaves do reino. O que vocês ligarem aqui será ligado no céu. A mesma autoridade que eu recebi, eu lhe dou. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. Deus deu isso para você. Você quer ver? E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra só, e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou um homem sob autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse uma palavra, vai, e ele vai. E digo a outro uma palavra, vem, ele vem. Ao meu criado faz, e ele faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiram, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai, uma palavra só. E como creste seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus 8, de 8 a 18. 8, 13. Vocês sabem que eu sou soldado, né? Vocês sabem disso? Quantos aqui não sabiam disso? Todo mundo sabe? Sou militar da reserva. Soldado não dá ordem no sargento. Tenente não dá ordem para capitão nem para coronel. É o contrário. Quando eu digo para o meu soldado, às vezes eu não falo nada, eu só assino um documento, assim, só uma assinatura minha. Eu coloco uma assinatura, todo o batalhão se move, não preciso mais falar nada, já está escrito no papel.
A autoridade, ela libera uma voz de comando. Agora, o que o centurião está dizendo? Assim como eu tenho autoridade sobre meu soldado, ele me obedece, você é professora, você é professor. Você diz para o seu aluno assim, prova. Ele tem que fazer a prova. Se ele não fizer, vai ganhar um sério e vai ser reprovado. Vai ficar aí marchando, marcando passo, não sabe passo de ano. Você é chefe, você é diretor, você é médico, você, enfim, é o que for. Você exerce autoridade. Você tem filho, você diz para o teu filho, não é não. Se bem que tem filho hoje que quer mandar em casa. Mas é não. Preste atenção. É uma palavra. No mundo espiritual funciona do mesmo jeito. Não existe distância no mundo espiritual. Vou repetir. No mundo espiritual não importa se você está em Curitiba e a pessoa por quem você está orando está lá no Japão. Não tem distância. Esse centurião encontra com Jesus e ele deixa alguém doente em casa dele, longe. Fala assim, não sou digno que o senhor entre na minha morada. Diz uma palavra. Isso impressionou tanto Jesus. É muito fácil ensinar sobre autoridade para quem já serviu o exército. Porque ele entende bem essa questão da autoridade. Entende bem. Quando Jesus ouviu isso, falou assim, nem no meio dos batistas, nem em Israel, nem no meio dos crentes, da crentaiada, eu vi tanta fé. Pensa no Jesus dando um elogio. Pô, Jesus vem na minha igreja aqui, ele vai me elogiar, o louvor, a palavra ministrada, não. Ele elogia o soldado da polícia militar que está ali fora e fala com Jesus algo desse tipo. Você precisa entender que no mundo não tem distância espiritual. Quando você dá uma ordem no mundo espiritual, o mundo espiritual se move, ainda mais quando você está junto, 2 ou 3. Quando você concorda que uma pessoa que está te fazendo mal vai te fazer o bem, isso vai acontecer. Eu vou dar o testemunho agora. Eu estava ministrando para uma igreja lá no norte do país e estava ensinando sobre confronto espiritual. Eu vou falar sobre isso mais para o finalzinho do semestre. Ensinando o pessoal ao que? A expulsar demônios dentro, biblicamente, sem invencionismo, dentro da palavra. Aí eu falei, não, porque tem um espírito imundo que chama fulano. Você diz, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, queima, queima, queima! E queima mesmo. Parece que caiu dentro da fogueira. É um negócio que quem já experimentou isso, já teve essa experiência, é impressionante. Quando terminou o culto, uma pessoa veio falar comigo, falou assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, pois não, eu estou com muita raiva, estou com muito ódio. Eu falei, de quem? Estou com ódio do senhor. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu levantei cedo, vim lá de Curitiba para cá, para dar um treinamento. O que eu falei demais? Vamos ali conversando. Falei, por que você está com ódio de mim? Não, porque o senhor me queimou e mandou a igreja me queimar. Aí eu percebi que não era ele que estava falando. Quando eu coloquei a mão, manifestou aquele espírito imundo. Então, quer dizer, eu mesmo treinando a igreja, quando eu mandei a igreja, orientei a igreja, fala comigo, queime em nome de Jesus. Queimou. Você está entendendo isso, gente? A autoridade é algo que vai existir, você querendo exercer ou não. Você pode experimentar fracasso e derrota e ficar debaixo de confusão se você quiser. Ou então você pode comandar o mundo espiritual. Vamos continuar para você entender aqui mais um pouquinho da autoridade que vem com a unção. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, ele dá uma voz de comando, ele tem autoridade. Então, presta atenção. Ali ao mar de Tiberíades, o pastor Henrique conhece bem, os irmãos também estiveram lá com a gente. Quando o vento ele vem do oeste para o leste, ele passa em cima do mar pegando umidade, aí vai bater do outro lado lá, é uma cidade, a região dos Gadarenos, é uma montanha enorme, é região dos Edomitas, hoje Jordânia. Então aquele vento bate lá, sobe, aquela umidade que está quente,
é resfriado e volta como? Como você acha que volta? Uma tempestade. Só que Jesus ali, os discípulos, Jesus dá só uma palavra para quê? Para tempestade. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Cala-te vento, quieta-te mar. E o tempo parou. Eu já tive uma experiência assim, muito abusado. Acho que eu era tenente na época. Preguei o evangelho durante aquele semestre para minha companhia. No dia da formatura começou a chover. Aí um garotinho chegou para mim lá. Ô tenente, ele garotinho e eu um pouco menos garoto. O senhor falou tanto de Jesus, de Deus, aí está chovendo. Falei, pois reúna a companhia agora. Em nome de Jesus, para que creia no teu nome. Assim, tem coisas que eu falo assim, primeiro você ora, depois você pensa no que você orou, né? Em nome de Jesus, para que eles creiam que o Senhor é Deus, Senhor, faz cessar essa chuva. E orei. Depois que eu orei, aí o sargento falou assim, tenente, ou para de chover, ou então não vão acreditar mais. Deu 5 minutos, tinha parado de chover. Parou de chover, tenente. Vocês estão esperando o quê? Para pegar o rodo e limpar esse pátio? Pois aconteceu a formatura. Quando foi dado fora de forma na tropa, o que você acha que aconteceu? Chuva. Isso não é coincidência. Isso é autoridade que Deus deu para você. Não deu para o pastor, deu para quem crê. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. E disse-lhe Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Eu venho de uma formação católica romana. Eu venho dessa formação. Eu aprendi no catecismo, irmã Irma, ensinava assim para mim, tadinha, já era bem velhinha, Deus já levou essa moça. Já, naquele tempo ela já era bem velhinha mesmo. E ela me ensinou assim, não, quando você orar, tem que falar assim, não, é se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, por que você acha que Deus diz para a gente orar? Por que você acha que Deus diz para a gente clamar? Por que você acha que Deus deu autoridade para você? Porque Ele quer trabalhar contigo essa tua fé. A mulher cirofenícia vem atrás de Jesus e os discípulos falam, manda ela embora. E ela continua insistindo e Jesus diz, mulher, não vou te dar. Não é lícito dar aos cães o pão dos filhos. Ou seja, isso não é para o teu bico. E ela insiste, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu falo, para tudo. Jesus tinha dito, não vou dar. Não te pertence. Não vou te dar. E ela insistiu, bateu na porta. Jesus, tá bom. Ela fez algo que nem Satanás não conseguiu. Fez Jesus mudar de ideia. Tá bom. A tua fé curou tua filha. Vai que você conseguiu o que você queria. Você está entendendo, cara? Para com essa história de que se Deus quiser. Se Deus quiser, vira uma fé. Não, foi Deus que não quis. Gente, onde é que entra o desejo do meu coração? Agrada-te do Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. Onde é que entra isso? Para que eu vou orar então? Aí não tem oração, tem reza. Repete aquela ladainha, não serve para nada. Você está entendendo sobre se você crer, obras maiores você fará. Então Josué falou, essa aqui eu gosto demais. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos... Olha, ele disse, ele não ficou tímido, ele falou na presença dos israelitas. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Querido, Josué 10 diz o seguinte,
Não é que Deus parou o sol. Você conhece, você sabe, você já fez o segundo grau, você sabe disso. Ele não parou o sol. Parou tudo. Porque a Terra gira o seu próprio eixo. Mas também gira em torno do eixo do Sol. Mas o sistema solar também se move dentro da galáxia. E a galáxia nossa, que é a Via Láctea, está do lado de Andrômeda. E eles se movem juntos. Não é que a fé dele parou o Sol, parou tudo, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos um minuto. Feche seus olhos. Você pode fechar seus olhos? Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que você está vivendo, querido, que é impossível ao Senhor? Um Deus que faz calar a tempestade, que faz o sol parar. Se você não se livrar desse espírito de incredulidade que envenena a sua mente, o inimigo vai continuar fazendo você viver essa tristeza que você vive. O inimigo vai continuar te enganando. Eu quero que você entenda, não é o que o pastor está dizendo. O pastor fala muito pouco aqui. É o que a palavra de Deus está dizendo. Amém, gente? Agora abre seus olhos. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele vai falar para um monte de ossos. Então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizado, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, se juntavam, cada osso seu osso. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso se levantou. Sabe por quê? Porque esse homem, ele deu ordem a um cemitério de soldados. Tem coisa na sua vida que está morta. Morreu, pastor. Vou falar, desculpa aqui a expressão do pastor. Pastor, hoje eu estou aleluiado de um jeito. Irmão, não está na Bíblia essa expressão. Mas está morta é uma ova. Isso não está na Bíblia. Mas eu quero que você fale na linguagem que você entende. Deus é um Deus que ressuscita o morto. Todas as vezes que Jesus chegou atrasado, ele ressuscitou o morto. Ele chegou atrasado, estava ali a viúva de Naim, chega com o filho morto. Ele bota a mão no esquife e levanta. Está Lázaro morto, já está fedendo de 4 dias. Lázaro, vem para fora. Toda vez que Jesus se atrasou, chegou na filha de Jairo, não incomoda, está morta. Jesus, querido, traz à existência aquilo que não existe. A unção é para você liberar a vida. Mas cuidado com o que você fala. Com quem achares os teus ídolos, essa morrerá. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Gênesis 31, 32, Jacó amava Raquel. Raquel tinha roubado os ídolos do pai. Jacó ficou furioso e disse, aquele que roubou vai morrer. Ele fala no capítulo 31 isso. Olha o que acontece no capítulo 35. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Você tem autoridade para abençoar. Mas você também tem autoridade para amaldiçoar. Então, abre a tua boca para abençoar. Para de reclamar do seu pai. Para de reclamar do seu marido. Para de reclamar da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho. Profetize, Senhor, até o fim do ano eu vou receber 3 vezes mais. Diga. Querido, o não, vou te mostrar onde é que está. Está aqui dentro, ó. Está no bolso. O não já está aqui. Querido, por que não pedir? Por que não profetizar? Por que não orar? Por que não? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, não vos dará do Espírito Santo a todo que pedir. Peça. Querido, peça. Agora tem gente que está tão confortável, tem uma vida tão boa. Não, pastor, eu já estou casado, já tenho minha casa, o meu carrinho, meu emprego.
Acho que é por isso que tem gente que não ganha de Deus. Para continuar clamando. Ana só conseguiu ser mãe. Sara, Rebeca, Isabel, mãe de João Batista, foram mulheres estéreis, mas que insistiram. Quando eu vejo o anjo aparecendo para Zacarias no livro de Lucas, sabe o que a Bíblia diz? Havia um homem da tribo de Levi chamado Zacarias, marido de Isabel, e eram avançados em idade. É uma forma muito carioca de dizer, era um velho pachuchu. E o anjo diz assim: o Senhor ouviu a tua oração. Gente, quem quer ter filho é gente nova. Pergunta para uma pessoa que já é velha que quer ter filho. Pergunta para tua avó, para tua bisa. Aí, bisa, e aí, vovô está trabalhando? Vai me dar um... Como é que eu vou chamar? Tio bisa? Você vai falar isso para ele? Vai falar isso para ela? Essa mulher continua orando e diz assim: Deus ouviu tua oração. E você vai dar a luz na velhice. Você entendeu, querido? Não desista. A unção para profetizar o milagre. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até esse monte. Se até este monte disser, você tem que falar: erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. Mateus 21, 21. Passa, tá. Porém, em verdade, vos digo que qualquer que disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede receber e tê-las eis. E Jesus lhe disse: porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Agora presta atenção. Monte não voa. É impossível o monte voar. Aqui tem uma didática assim, muito lúcida de Jesus. Monte não voa. Monte não cria asa. Você não bota um foguete no monte para ele voar. O que Jesus está dizendo é justamente isso. Até aquilo que é impossível vai acontecer. Se você tiver fé. E aí, pastor, mas eu não tenho fé. Não precisa ter muita fé. O grão de mostarda da cabeça do alfinetinho. É pouca fé mesmo. A pouca fé funciona. Não é a fé maravilhosa, querido. A fezinha. Mas a fé, como um grão de mostarda, ela funciona. Querido, se você crer, coisas maiores vão acontecer. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Eu quero desafiar você que ouviu essa mensagem, que tem impossível na sua vida. Eu quero, em primeiro lugar, olhar para o teu passado. Eu queria que você pensasse no teu passado e naquilo que impossibilita você de crer. Tiveram situações que te traumatizaram. Você fala: pastor, eu já fui em tudo que é corrente. Eu já passei em tudo que é igreja. Eu já passei em situações, já fui ungido. Pastor, as coisas não aconteceram na minha vida. Não desista. Não desista. Porque o possível só é possível para aquele que crê. Se você tem um impossível na sua vida, levante sua mão assim, diga: eu quero que Deus opere no meu impossível. Levante sua mão. Impossível. É para Deus ser honrado. Não é para você dizer depois assim: não, fui eu, foi minha esperteza. Deus vai colocar alguém na sua vida. Deus vai usar um juiz para te favorecer. Deus vai usar uma pessoa para trazer para você uma sorte diferente. Deus vai trazer um livramento de alguma parte na tua vida. Deus vai te dar um chamado diferente. Deus vai usar do jeito que Ele quiser. Se você quer o impossível, levante sua mão. Deus abençoe todos vocês.
Abaixe suas mãos. Número 2. Você tem uma tempestade na sua vida. Tempestade. Pastor, eu estou naufragando. Eu não tenho mais como me livrar. Não tenho mais de onde sair. Mas eu quero que essa noite seja dada uma voz contra toda tempestade. Se você quer isso, levante sua mão em nome de Jesus. Você está cercado de inimigos que você não pode vencer. Levante sua mão. Eu quero livramento. Pode abaixar sua mão. Número 3 e último. Não, penúltimo. Você que quer receber do Senhor uma unção de autoridade, para orar com desprendimento, para liberar uma voz no mundo espiritual, para receber do Senhor autoridade para vencer inimigos maiores. Se você quer isso, levante sua mão e fique onde você está. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Agora sim, número 4 e último. Alguém aqui essa noite quer se consertar com Deus. Quer dizer, Deus, me perdoe pela minha incredulidade, me perdoe pelo meu afastamento, me perdoe pelos meus pecados. Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante sua mão. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Vem que pastor Maurício vai orar por nós. Pastor, libera uma unção de autoridade sobre esse povo. Libera uma unção de poder sobre esse povo. Feche teus olhos agora, em nome de Jesus, e levante suas mãos para receber. Levante. Você vai receber do alto, querido. Você vai receber do alto.